Amigos e amigas, paz e bem. Bom, hoje é um dia especial, né? Hoje é um dia completamente diferente, no qual a igreja relembra a paixão de Cristo. E nesse momento sublime da vida de Jesus, do seu ministério, e nesse momento especial também do mundo, da humanidade, Jesus recitou, né, durante o momento que estava na cruz, algumas palavras que formam uma liturgia belíssima e que nos traz à memória alguns ensinamentos que Jesus, naquele momento, insistindo no ser humano, né, insistindo em tudo aquilo que ele tinha ensinado, em tudo aquilo que ele tinha pregado, ele conserva todo esse ensinamento ali também na cruz. Então, vamos refletir hoje de maneira breve, claro, não dá para a gente aprofundar todas as palavras, tudo que foi dito ali, todos os significados possíveis, mas a gente vai refletir aqui de maneira breve. Pois bem, esse servo sofredor, esse Jesus, que foi apresentado pelo profeta Isaías e por outros profetas, chegava aos últimos atos, antes de entregar o seu espírito nas mãos de Deus. E as palavras ditas por Jesus nos mostram que, apesar de todo e qualquer sofrimento que possamos passar, a nossa confiança ela deve sempre permanecer em Deus. E tudo o que aprendemos nos momentos bons, eles não devem ser desprezados para a gente fazer a nossa vontade. Mas em todas as circunstâncias, façamos a vontade de Deus. Então, diante disso, vamos iniciar nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira palavra é: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que dizem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Um dos ensinamentos de Jesus mais difíceis de cumprir é amar o nosso inimigo. Talvez porque amar denota principalmente empatia àquela pessoa que amamos. E sendo assim, como amar o nosso inimigo? Cristo, mesmo crucificado, em pleno sofrimento humano, pede a Deus que perdoe aqueles que zombavam dele. Perdoar é sinônimo de amar. Jesus pediu perdão porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Era pura ignorância, puro desconhecimento de que aquele que estava ali pregado era o Filho de Deus. A segunda palavra é: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Essa frase é uma afirmação de Cristo para um dos ladrões que estava crucificado ao seu lado e nos remete ao seguinte pensamento: quem merece salvação? E a resposta é que ninguém merece. No entanto, embora não mereçamos, precisamos de salvação. A salvação ocorre pela graça e é através dessa graça que Jesus se mostra como o caminho, a verdade e a vida. E ele estava ensinando isso ali, aquele ladrão, naquele momento. Então, a gente às vezes se pergunta, né, como é que a pessoa pode errar tanto e ainda ir para o céu? Bom, vamos olhar para esse exemplo e refletir. A terceira palavra é: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. João, capítulo 19, versículo 26 e 27. Jesus tem a preocupação de não deixar a sua mãe desamparada. Por isso entrega o discípulo a quem amava, João, para que possa ser cuidado por Maria e de igual modo também cuidar dela. Provavelmente Maria havia acompanhado todo o sofrimento. Então essas palavras de Jesus, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, representa o cuidado, a atenção de Cristo com a nossa vida, com a nossa própria vida.
Jesus ele está preocupado, ele tem interesse de que não fiquemos desamparados. Ele se coloca como nosso amigo, mas ele provê de forma plena o nosso sustento e o nosso amparo. E isso está claro aqui nessa palavra. A quarta palavra é: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus, capítulo 27, versículo 46. No primeiro século, muitas teorias questionavam quanto à natureza de Jesus. Ele era humano, ele era divino, ele era um espírito. Muitos desses questionamentos permanecem vivos até hoje. Porém, as palavras de Cristo revelam a humanidade plena vivenciada por ele, enquanto padecia por nossos pecados. Porque esse verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e verdade, e nós vimos a sua glória. E agora vemos na cruz o seu sofrimento, a sua angústia, a sensação que nós sentimos quando nós oramos, quando nós pedimos, e a resposta de Deus é o silêncio. E Jesus, citando aqui o Salmo 22, diz: por que me desamparaste, meu Deus? Nós também, veja como a humanidade em Cristo foi vivida no seu limite. A diferença entre ele e nós é que nós pecamos e Jesus não. E é por isso que essa diferença é vital para que possamos crer nele. Então, no nosso sofrimento, nós podemos crer que Jesus está com a gente porque ele sentiu exatamente a mesma coisa que nós sentimos. A quinta palavra é: tenho sede. João, capítulo 19, versículo 28. Jesus teve sede por causa da nossa sede. Essa é uma frase de Theo Permo. Sob o sol, por volta das 15 horas, após ter enfrentado a tortura, o peso da cruz, o caminho até o Gólgota, Cristo diz: tenho sede. Esta palavra, mais uma vez, remete à humanidade de Jesus. Ele está próximo de mim e de você, nessa humanidade. Ele está próximo de nós porque ele passou pelas mesmas necessidades que nós. Então, independente das circunstâncias que possamos enfrentar, Jesus está pronto para nos ajudar. Ele teve sede, ele sentiu angústia, ele se sentiu desamparado, ele foi esquecido pelos seus amigos. Os amigos foram embora, os discípulos que estavam com ele foram embora. Restou João e algumas mulheres que o seguiam. O restante foi embora, desapareceu. Vamos à sexta palavra, que diz: está consumado. João 19, capítulo 19, versículo 30. O que estava consumado? O clímax da obra redentora de Deus alcançava seu ponto máximo na cruz. Através de Jesus, Deus dá uma nova oportunidade para que possamos ser libertos do pecado. A afirmação de Cristo, está consumado, aponta à presença do reino de Deus aqui na terra, do qual podemos participar quando cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Jesus iniciou seu ministério dizendo: é chegado o reino de Deus entre vós, arrependam-se e creiam. E ele conclui dizendo: está consumado. A obra foi finalizada e o reino está presente entre nós. Vamos crer nessa palavra. E a sétima e última palavra é: em tuas mãos entrego o meu espírito. João, capítulo 19, versículo 30. Vamos voltar aqui para a quarta palavra e vamos notar algumas coisas. A primeira é que, embora Jesus estivesse se sentindo desamparado, permaneceu crendo em Deus. A sua dúvida ele levou para Deus: por que tu me desamparaste, meu Deus? A segunda é que Cristo devolve a Deus toda a obra já consumada. Está consumado. E a terceira é que, independente de estarmos sentindo a presença de Deus, ele permanece sendo Deus.
Jesus, nesse momento aqui, Jesus estava no limite daquilo que o sofrimento humano consegue conceber, né? Suas forças, sua vitalidade estava chegando ao fim. E ele rendeu, né? Eu acho mais bonito nessa versão, ele rendeu o seu espírito a Deus. Como diz aquela canção, e eu entrego tudo a ti. São 7 palavras, são trechos profundos, reais, que mostram pra gente o quanto Jesus está perto da gente, seja para nos perdoar, seja para nos ajudar, seja para vivenciar o que nós estamos vivendo. Jesus, ele está perto de mim, ele está perto de você, e a cruz é o que nos aproxima. A cruz é o que nos aproxima de Jesus. E quando a gente vai até essa cruz, nós conseguimos encontrar esse Jesus que não, em nenhum momento, se afasta do ser humano, que em nenhum momento nega o ser humano, que em nenhum momento rejeita o ser humano. Muito pelo contrário, aos ignorantes, aos que estavam zombando dele, ele pediu perdão. Ao contrário do que muita gente pensa, Jesus está pronto para ajudar a mim e a você. E a cruz é a marca de qualquer seguidor de Jesus. Aproximar-se de Cristo é também aproximar-se da cruz. Amar a Cristo é amar a cruz. Sofrer por Cristo é experimentar a indiferença, a intolerância, a perseguição. É ser entregue à morte diariamente. Mas o madeiro não é o fim. Essa história vai ter um final diferente. A gente já sabe que final é esse, mas vamos deixar para falar no momento certo sobre isso. Por hoje, vamos continuar refletindo sobre os significados da cruz. O que essa cruz expressa para a gente? O que essa cruz consegue moldar nossa realidade? Como isso acontece? É através desse encontro que nós temos sincero e profundo com Jesus, e esse Jesus crucificado. Amém? Vamos continuar refletindo. Que Deus ilumine o nosso pensamento neste dia e que prossigamos nesse espírito de compreender a cruz de Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Seja sincero com você, seja sincero com o seu pensamento, com aquilo que você busca diante de Deus. E tente compreender o significado da cruz na sua vida. Deus te abençoe.